Agora, uma pergunta ignorante minha, mas é importante também, que às vezes pode ser uma dúvida do público. No direito, existe, assim, de certa forma, uma questão tácita, que é de todo cidadão, pelo menos, ter alguma ideia do que seja a lei e cumpri-la. Né? Então, não existe essa história, eu não cumpri a lei porque eu não fazia ideia. Né? A lei subentende que você já tenha esse pleno conhecimento, ou deveria ter. Né? E a lei, a Constituição está aí para todos, né? Pelo menos espera-se que tenha livre acesso de informação com relação a isso. Já no condomínio A, B ou C, às vezes você tem leis próprias ali, dentro, normas de conduta, que as pessoas não têm essa noção. Existe alguma regra que logo ao entrar tem ali algum estatuto, algum manual para a pessoa poder consultar e saber disso? Porque muitas vezes, assim, como eu falei, o convidado vem, erra, né, vai sobrar para quem é o proprietário, né, e esse proprietário muitas vezes vai dizer, ó, fulano não sabia, não tinha esse conhecimento, e aí isso acaba colando um pouco porque não é uma regra universal, né? É uma regra daquele espaço ali, daquele perímetro. Geralmente, quando a pessoa adquire um imóvel, a consultora já entrega a convenção, a minuta da convenção e o regimento interno para que ele tome conhecimento. Então, no caso, vamos supor, de um inquilino que vai alugar um apartamento em um condomínio, cabe ao proprietário já entregar uma via da convenção e uma do regimento para que ele também tome conhecimento e depois não alegue lá a ignorância, entendeu? Então, esse é o procedimento. Está sempre já entregando essas... por exemplo, uma pessoa comprou um apartamento de alguém que vendeu, entendeu? Então, cabe ao síndico, quando essa pessoa for adentrar o condomínio, ele já fazer essa entrega desses documentos. É uma das atribuições dele, no caso. Né? Agora, sim, tem situações que nem precisa de regra para dizer que está errado. Né? Vamos dizer assim. Questão de bom senso, né? Bom senso. E acaba, às vezes, virando uma lide que vai parar numa questão de uma ação, né? Que às vezes é difícil até julgar se vai para pequenas causas ou não. Por exemplo, pegar a vaga de estacionamento de alguém. Isso aí é o que mais dá problema. É o que mais dá problema, isso que eu ia perguntar. Geralmente as pessoas são distraídas por conta da correria do dia a dia. Também, né? De saber e estacionam na vaga do vizinho, vai entendeu? Vai comemorar o aniversário, aí chega a galera... aí o vizinho quer usar a vaga e não pode. Não pode. Está precisando, vai ter que estacionar longe na área de visitante. Isso aí eu faço bastante. Isso dá processo? A gente faz notificações de advertência, né? Quando isso ocorre, a primeira infração é a advertência. Aí se a pessoa ela reincide, a gente manda uma segunda notificação que é a de manifestação prévia à aplicação de multa. Ele vai se justificar o porquê que ele está reincidindo na conduta, sendo que ele já foi advertido anteriormente. Parece uma coisa simples, né? Eu até falei em tom humorado, mas, por exemplo, vamos supor, na entrada dos condomínios, aquelas vagas são muito visadas. Né? E essas vagas têm dono. Aí chega ali alguém, visitante, ele não quer parar longe, ele não quer parar lá na área para visitantes, ele resolve parar naquela área da entrada, né? É a vaga de alguém, e às vezes é a vaga de alguém que é idoso, que tem justamente aquela vaga, ou comprou aquele apartamento já para estar mais perto, né, do espaço, tem dificuldade para se locomover, alguma coisa assim. Ali se gerou um dano para aquela pessoa, tal. Para que se tenha uma ação ou algo mais complicado para quem praticou o erro, teria que ter um dano muito bem comprovado também, né? É o que o senhor também orienta, né? Geralmente, o morador que se sentir lesado, ele deve registrar essa reclamação dele no livro de ocorrências do condomínio para que chegue ao síndico. Hoje, por conta desses aplicativos que existem, né, a modernidade, esses registros podem ser feitos via aplicativo mesmo. Via WhatsApp. Via WhatsApp chega no e-mail do síndico, entendeu? Ou seja, você comunicou e aí para o síndico tomar providência. Então esse é o canal, entendeu? Agora, quando o síndico é ruim? Também tem essa história do síndico lerdo, o síndico que não toma providência, o síndico que deixa a coisa correr solta e acaba, infelizmente, quando você tem um grupo de pessoas ali, se não tiver um equilíbrio, uma estrutura, a coisa descamba às vezes para conflitos e problemas. Mas que providência tomar? Tem impeachment de síndico? Tem. Hoje o síndico ele pode ser destituído por má administração, por falta de prestação de contas, entendeu? Então, o que acontece? Caso o síndico seja um síndico relapso, né, os moradores eles podem se reunir por meio de um abaixo-assinado, com um quarto de moradores para convocar uma assembleia, entendeu? Pedindo a destituição desse síndico. Essa convocação da Assembleia tem que ser igual à da eleição, tem que dar ampla publicidade. Sim, como convocar todos os condôminos, né?
para que eles tomem ciência dessa convocação, entendeu? E aí, se porventura obtiver 50% mais um dos presentes em assembleia, vamos supor, se forem 3 moradores e 2 votarem pela destituição, ele está destituído. Entendi. Aí ele, no caso, Salvo se tiver regra em contrário, entendeu? Entendi. Estabelecendo um quórum maior. Ah, entendi. Mas, por exemplo, assim, no caso, isso impede que ele perca o direito de ser síndico, de representar a todos, mas ele continua morando lá. Continua morando lá. Aí já se faz uma nova eleição para eleger um novo síndico. Entendi. Isso que eu falo. Não vai ficar vacante. Não. Cargo. Às vezes tem convenções que quando o síndico ele é destituído, quem assume é o subsíndico. Sim. Até que aí que é o famoso mandato tampão. Ele vai cumprir aquele período do mandato. Ou então, na convenção mesmo, pode ter algum artigo que fala que ele tem que convocar uma assembleia dentro de 30 dias. Entendi. Para fazer uma nova Uma eleição. vez instituída essa convenção, sempre vai ter um síndico, seja ele tampão, seja ele eleito pelo voto. O condomínio ele tem que ter um representante legal. O advogado vai de tudo, né? Desde a questão mais simples, como a gente falou do estacionamento, ou a questão dos orçamentos ser bem distribuídos, alguém questionando por que está pagando o quê e tudo mais, ou coisas até maiores. A gente sabe que está num mundo aí violento, intolerante e tudo mais, situações de conflito de vizinho que saiu na porrada, por exemplo, alguma coisa assim. Isso também acaba entrando no direito imobiliário, ou o direito imobiliário serve para acionar um outro tipo de direito quando a coisa já... Não, isso aí é uma relação de direito de vizinhança, né? Entendi. Então cabe aos moradores eles tratarem uns aos outros com urbanidade, respeito, né? Porque só que assim, o síndico ele não tem que se intrometer na briga dos dois, entendeu? Sim. Tem que chamar a polícia. Eu digo isso porque o que acontece? Não tem pessoa pior para você brigar que o vizinho, né? Sim. Naquele momento você briga, mas depois os dois vão continuar ali próximos. Aí vai virar uma é aquilo que eu te falei no próximo. começo. Precisa haver um bom senso, né? Ter uma postura, saber conversar, saber relacionar com o vizinho para que... Porque não vai dar para na justiça falar assim, olha, ele tem que ficar a 100 metros de mim, se o cara é vizinho. É complicado. Ter uma medida protetiva nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo tem os conflitos, né? Tem os conflitos. Ali que vai ter, às vezes, por uma situação boba, né? Também pode acontecer. O ideal é sempre ter também na figura do síndico essa pessoa Muitos síndicos fazem boletim de ocorrência por injúria, difamação, entendeu? Por conta de conflitos com vizinhos. O síndico pode acabar sendo visto pela justiça como alguém solidário à questão? Vamos supor, a pessoa vai, se sente lesado, foi agredido ou ameaçada pelo vizinho, né? E aí o síndico foi leniente com a questão. O síndico ele pode até testemunhar a favor de um morador, alguma coisa, ou ele pode se eximir, entendeu? Porque ele é o governador daquela área. Ele é o representante legal daquela massa, né? Então, ele depende da postura que ele adotar. Entendi. Campo Grande, olha, tem aumentado, como eu disse lá no começo da entrevista, vai aumentar muito a questão desse jeito de morar, né? Sim. Que, principalmente para os grandes condomínios, conta muito essa questão de problemas, de questões e tudo mais. Nesse caso, a consultoria jurídica preventiva também conta bastante, né? De ter aquela figura do advogado de tempo em tempo conversando com as pessoas, tirando dúvidas. Na verdade, o preventivo é o que previne problema, entendeu? Entendi. Então, que é o que dá mais resultado. Porque às vezes você é síndico, mas você não tem conhecimento de administração, você não tem conhecimento do direito, você não tem conhecimento de contabilidade. Então, o síndico ele deve buscar sempre uma boa assessoria, seja de uma administradora, seja de um jurídico, né? Seja nas reuniões ou também... Para estar assessorando, assim, né? Tirando dúvida dos moradores durante a assembleia, entendeu? Entendi. Até porque, assim, também eu acho fundamental a assessoria jurídica imobiliária, nesse caso, porque um local bagunçado, ele desvaloriza, né? Sim, com certeza. Acho que uma das grandes preocupações também é o imóvel também cair. O imóvel bem administrado, ele tende a valorizar os apartamentos.